No Saúde Holística de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o shiatsu e de que forma essa terapia pode ajudar a melhorar a sua vida. Aqui no estúdio comigo, o cônsul geral do Sri Lanka, Dr. Sorraco Bastos, e o Dr. Geraldo Nassar de Farias, que é psicólogo e professor de acupuntura e shiatsu terapeuta. Bom, obrigado pela participação mais uma vez, Dr. Sorraco. Obrigada, Dr. Geraldo. Queria saber primeiro como é que surgiu o shiatsu no Brasil. Ele foi trazido por imigrantes? A chegada do shiatsu no Brasil se deve à imigração japonesa no início do século passado. Essa prática ficou circunscrita à colônia japonesa durante pelo menos 50 anos. A partir de meados dos anos 60, o povo, sobretudo de São Paulo, começou a ter conhecimento da prática do shiatsu e realmente se beneficiar dessa prática. Entretanto, só a partir dos anos 70 é que a população em geral começou, inclusive do Rio de Janeiro, a se submeter a práticas, geralmente com filhos de japoneses, ou com japoneses, ou com aqueles que foram estudar no exterior. Mas o shiatsu é uma prática do sistema médico oriental, não é uma prática isolada, tampouco é uma massagem. Isso a gente pode discutir depois. E as pessoas, como o senhor disse, elas começaram a procurar esse tratamento com famílias japonesas. Exatamente. Como é que começou a procura por formação em shiatsu? Pois bem, como existia uma demanda de pacientes e poucos japoneses profissionais, exatamente, tinham formação nessa área, muitos até se aventuraram em praticar o shiatsu sem uma formação adequada. Mas, a partir de meados dos anos 70, com a chegada ao Brasil de bons profissionais do Japão, realmente as pessoas começaram a ser mais exigentes no tipo dessa terapia, né? Dessa prática. E isso suscitou a criação de instituições de ensino que pudessem formar bons profissionais. Agora, falando um pouquinho na parte da formação. Geraldo, você é psicólogo, mas partiu também para o shiatsu e para a acupuntura. Como é que foi essa mudança, né? Porque a psicologia não é uma medicina oriental. Como é que você partiu para esse lado mais de terapias complementares? Como é que isso surgiu na sua vida? O interesse, na verdade, pelas terapias orientais surgiu a partir do meu conhecimento inicial das filosofias orientais. Pelo interesse e pela afinidade com essa maneira de interpretar o mundo e de conceber a saúde humana, o bem-estar humano. E na medicina tradicional chinesa, que é a base do shiatsu e da acupuntura, não existe essa distinção que nós fazemos entre tratar o corpo e tratar a mente. Quando a gente atende um paciente, quando a gente concebe uma pessoa, a gente concebe ela sobre essas várias dimensões. Então, o tratamento do shiatsu, a intervenção dos pontos, seja ela com a pressão digital do shiatsu ou com a inserção da agulha da acupuntura, nós estamos tratando essas várias dimensões. Um ponto vai atuar no aspecto somático, físico, orgânico e na contrapartida dele, psíquica, comportamental, afetiva. E energética. Energética. A energética até seria que faria a interface entre o físico e o psicológico. Eu não vejo assim, apesar, claro, que meu olhar sobre um paciente como shiatsu terapeuta vai privilegiar os aspectos psíquicos, mas o que não interfere num tratamento de dinâmicas orgânicas, de disfunções orgânicas e dores, né, musculares. As pessoas procuram muito o shiatsu terapeuta ou então a acupuntura por causa de dores. Sobretudo também, por problema de coluna vertebral. As pessoas costumam procurar esse tipo de tratamento também por problemas psicológicos, por ansiedade, estresse. É comum isso hoje em dia? Tem, a procura vem aumentando, acho que até por força do contexto nosso, né, do dia a dia e de vários fatores que fomentam a ansiedade, transtornos fóbicos. Eu acho que as pessoas estão descobrindo, estão buscando e estão encontrando resultado nessas terapias. Daí a crescente procura pelo shiatsu, pela acupuntura, para esse tipo de transtorno. Isso é muito interessante, porque no Japão, depois da Segunda Grande Guerra, os métodos da medicina tradicional
sino-japonesa, esse segmento foi proibido no Japão durante até de 1945 a 1948, 49. A partir daí, houve a liberação da formação desses profissionais. Entretanto, a forma de terapêutica era completamente diferente antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, o shiatsu era eminentemente era preventivo, e depois ele se tornou terapêutico no sentido de tratar doenças, sobretudo sequelas da guerra, pessoas que passaram por aquele sofrimento todo. E nesse campo psicossocial, né, ele veio se aperfeiçoando, e quando ele foi trazido para o Brasil, foi difundido no Brasil, já veio com esse viés de tratamento emocional. Então, hoje o shiatsu, eu diria que é uma terapia psicossomática, efetivamente psicossomática. E cabe destacar que é um método terapêutico reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, inclusive para esse tipo de transtorno, de ansiedade, né, estresse, depressão. Agora, os problemas de coluna, de articulações, continuam sendo os motivos que mais levam as pessoas a procurar esse tipo de tratamento? A queixa mais comum é essa. Claro que na medida que e é importante que o profissional faça isso, né, uma coleta de informações sobre histórico, sobre vários aspectos da vida do paciente, a gente vai descobrindo outros sintomas. Isso é feito antes do tratamento, o profissional conversa com o paciente. No primeiro atendimento. E aí a gente vai incluindo dentro da conduta terapêutica também pontos ou condutas que vão beneficiar eles nesses outros aspectos. Mas a queixa mais comum continua sendo dor. Agora, é comum a pessoa chegar procurando um tratamento por causa de uma dor em determinada parte do corpo e com a conversa com o terapeuta ela descobre outros problemas, outros sintomas que daqui a um tempo poderia se transformar numa doença? Claro. Muitos problemas emocionais são somatizados, e quando o terapeuta lida com o paciente com esses sintomas, ele vai terminar descobrindo que o fator etiológico, ou seja, a causa, não é necessariamente física, né? Mas sim um conflito emocional que precisa ser tratado até de outra forma também. O interessante, ele acompanhou um pouco, em parte, isso, mas eu escrevi um livro em 1979, quando eu cheguei no Brasil. Em 79, nós escrevemos o livro do shiatsu. Naquela altura, esse livro era focado mais para a parte de problemas musculoesqueléticos. Já o segundo livro, não é, que é um livro mais aperfeiçoado, mais desenvolvido, mais atualizado, esse livro já tem um enfoque justamente nessa parte emocional também, não é? Não só, mas também. Mas nessa época já tinha literatura sobre o tema não, aqui no país? Aqui no Brasil não. Nós lançamos o primeiro livro aí no final dos anos 70 para 80, e depois agora tem várias obras interessantes sobre o assunto, inclusive traduzidas do japonês, né?